Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês. Esta noite de quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, começando o programa mais polêmico da TV brasileira e mundial, aqui falando de esportes e política. E para dividir aqui o programa comigo, estou com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Peço que vocês compartilhem aí os nossos vídeos, peço que vocês se inscrevam aí e debatam conosco aí essa questão importante que é a política e os esportes, especialmente o futebol. E essa semana nós temos aí um prato cheio, que foi o náufrago, né? A construção e o náufrago imediato da Superliga dos Engerados. Exatamente. Essa Superliga deu o que falar, hein? E vai ser o nosso tema aqui praticamente do programa inteiro, devido à importância disso daqui. E, bom, para começar o debate, Juliano, acho que a gente pode começar o debate de um ponto. Aí, eu queria, na verdade, antes de começar a colocar fatores políticos, eu queria que você mesmo me ajudasse aí a passar algumas informações para o pessoal que eventualmente não está tão informado do que aconteceu, né? Tá. Bom, grosso modo, os clubes mais milionários da Europa decidiram aí se fechar literalmente, a gente vai explicar aqui do que se trata, mas se fechar numa liga, que eles chamaram de Superliga, né? E aí jogariam ali os clubes mais ricos, e nesse campeonato não teria rebaixamento, não teria nada disso. Os bons da boca lá ficariam jogando entre si e tentando transformar o futebol não no que é o futebol de verdade, mas num circo, né, digamos assim, um circo no mau sentido da palavra, né? A proposta, a gente já tinha colocado aqui em um episódio do Na Zona do Agrião, alguns meses atrás. Talvez ela tenha surgido ali uns 2, 3 meses depois do início da pandemia. E a ideia inicial eram 20 clubes, né, com 15 fixos, quer dizer, 15 clubes nesse campeonato, nessa Superliga. 15 clubes que não seriam nunca rebaixados, não teria a questão do rebaixamento nem nada, um grupo fechado, com mais 5 convidados aí, que seriam convidados arbitrariamente, conforme interesses dos 15 clubes poderosos. Finalmente, no frigir dos ovos, no último domingo, domingo passado aí, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e Milan se juntaram, aqui completam 12 times, né? Houveram aí 3 times que foram, não está claro ainda o que ia acontecer, mas um deles é o próprio PSG, que negou de pronto a participação nesse grupo. Mas não quer dizer nada que eles não tenham o mesmo interesse, então somente foram um pouco mais espertos, tendo visto o problema que deu isso daí. Então esses 12 times se juntaram e falaram que estava criada a Superliga, tem com regulamento, com tudo, e que na verdade o campeonato seriam de 15 times, seriam 12 fixos, esses 12 que eu falei, e mais 3 convidados aí ao gosto desses times que criaram a Superliga. Acho que essa foi a informação, né? Aí na segunda-feira, logo na segunda-feira, abriu-se toda uma crise no futebol europeu, por conta do que foi feito aí pela essa chamada Superliga, que é liderada aí pelo presidente do Real Madrid, e desde então, muita crítica, protesto, etc., até a Superliga finalmente afundar aí ontem, e está afundando aos poucos, restando agora, salvo engano, tão somente 2 times aí que não saíram, porque também sair já não tem como sair, já não tem mais ninguém para sair, mas finalmente, linhas gerais, é isso daí. Desses 12 times aí, 10 deles
Na verdade, assim, são os times mais poderosos, mais ricos, né, do mundo inteiro, né, que é os times mais ricos da Europa. São os times mais ricos do mundo. E 4 deles, inclusive, presididos por banqueiros, né, banqueiros norte-americanos, inclusive, que explicam outras coisas, mas a gente pode entrar no detalhe depois. Inicialmente, esse foi o acontecimento. Não é uma novidade. Houve uma iniciativa dessa de criação de Superliga no final dos anos 80, através da iniciativa de ninguém mais, ninguém menos do senhor Silvio Berlusconi, que tentou criar uma Superliga parecida com essa. E é até a partir dessa tentativa do Berlusconi que se reforça a própria UEFA e a própria Champions League, que é o campeonato que está sendo criticado aí, que foi criticado por esses 12 times agora nessa atual proposta da Super League. O presidente do Real Madrid alega que a competição, a Champions League, não tem tido o resultado financeiro esperado para esses times que se juntaram na Super League, e diante disso e dos aportes financeiros vindos dos Estados Unidos, os times teriam mais dinheiro, através, inclusive, de um campeonato que colocaria, vamos supor, jogos exclusivos como exemplo, vamos supor, um Flamengo e São Paulo, no outro dia São Paulo e Internacional, no outro dia Corinthians e, sei lá, Atlético Mineiro, e assim o campeonato seria isso daí, então traria maior dinheiro em termos de publicidade, direitos de transmissão, patrocínios, etc. E tal. Então, uma jogada econômica, mas a notícia é essa aí, Henrique. Eu não sei qual que é o primeiro ponto que a gente poderia pegar já para debater, né? Olha, vamos colocando, né, alguns elementos. Eu acho que esse assunto aqui vai longe, vai passar para os outros programas também, nós vamos explorando ele. Uma coisa que eu queria colocar, para colocar como elemento do debate, é o seguinte: é a declaração do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. Né? Um Barcelona em Manchester gera muito mais de entretenimento do que um Manchester contra uma equipe mais modesta da Champions. O que o mundo inteiro pede? Temos torcedores no mundo todo. Isso é o que dá dinheiro. Outras competições não dão dinheiro. E esse dinheiro é para todos. É uma pirâmide. Se os de cima não têm dinheiro, reticências. Eu acho que essa declaração, ela mostra bem que o que está em jogo aqui é o dinheiro, né? Ele fala quase que abertamente isso. O que está em jogo é o dinheiro, não é o futebol, né? Não é o futebol, não é o esporte, não é porcaria nenhuma. É o dinheiro, simples assim, sem muito disfarce, né? Então, assim, como nós aqui somos grandes empresas capitalistas, nós temos poder para fazer, né, nossa propaganda, nosso marketing aí em todos os continentes do mundo, né? É bom lembrar que uma coisa é a América do Sul, né, em que os europeus têm um pouco mais de dificuldade de chegar aqui por conta da tradição do futebol aqui, mas vocês imaginem como não é na África, né, como não é na Ásia, um continente hiperhabitado, né, como essa propaganda, né, do futebol europeu não atinge esses continentes, né, e a ponto né, do presidente do Real Madrid falar isso, que o mundo quer ver esses jogos, porque isso seria um entretenimento, porque tem torcedores, né, desses times no mundo todo, segundo ele diz, lógico, né. São torcedores que a gente sabe, é uma torcida uma coisa um pouco artificial, logicamente, né, criado aí por essa ofensiva, né, do capitalismo, da propaganda e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, né, resumindo a história, é isso que está em jogo, é o dinheiro. Né, é muito claro isso. E, bom, como decorrência disso, que eu acho que é interessante a gente falar, eles criaram um esquema, né, que não há rebaixamento, não há
não há grandes perigos. Então, por exemplo, vejamos o caso do Brasil, né? Só para tomar como um exemplo, você tem aí times grandes do futebol brasileiro que vira e mexe, ou estão até sendo rebaixados, ou tem dificuldades aí de conseguirem ficar na ponta aí dos campeonatos. É natural, né? Porque a competição, a graça do futebol é justamente essa, né? O que esses caras querem? Eles querem garantir uma estabilidade, né? Então, por exemplo, você tem aí, como ele falou, o Real Madrid e Manchester, tudo bem. Nesse ano aqui, de repente, o Manchester fica na lanterna do campeonato. Mas o ano que vem, ele está aí de volta, né? Os empresários injetam um pouco mais de dinheiro, de repente eles formam um time melhor, etc e tal, e está garantido, é um esquema estável, porque capitalista quer isso, né? O capitalista ele não quer ter só dele ter a ideia de que ele pode investir num clube, e esse clube ser rebaixado, né, já treme, né? Ele já deve se borrar nas calças, só de pensar nessa possibilidade. Então acho que o primeiro elemento aí desse negócio é isso, né? É puramente uma jogada, né, para garantir a estabilidade para os grandes capitalistas que estão investindo no futebol. Então, bem claro, né? Para emendar, Henrique, e com base nas movimentações todas, né, pesquisando e lendo a respeito do problema, né, eles falaram, esses 4 banqueiros, donos de clube, banqueiros norte-americanos e donos de clube europeus, que inclusive fazem parte dessa Superliga, eles também são donos das chamadas franquias, que são times de basquete, beisebol, mais um esporte lá que eu nunca sei. Norte-americano, que também... É o próprio futebol americano, né? Provavelmente. Exato. O outro esporte que eu nunca sei é o futebol americano, que é muito interessante, né, de não ver. Mas, enfim, eles lá nos Estados Unidos, eles têm, né, não sei se os companheiros aqui da CLTV, que acompanham a gente, tem esse esquema já montado. Não existe rebaixamento na NBA, não existe o processo de ascenso. Não tem NBA Série B. Eles têm as franquias, não é time, é uma franquia. Se você olha algum time lá, o que você está vendo é uma versão do McDonald's em formato de time. Então, são franquias espalhadas pelo país, né? Inclusive, eles tiveram essa preocupação na criação da NBA de espalhar essas franquias pelo país inteiro, e essas franquias vão comprando, vendendo, se desfazendo dos jogadores. Tem até a declaração de um dos presidentes de um time, salvo engano é do Lakers, que fala que, bom, o time aqui não rebaixa. Quem a gente rebaixa aqui é o jogador. Se ele jogar mal, a gente manda ele de volta para o que seria uma categoria de base, que são as universidades e outras formas de encontrar, né, se formar um jogador de basquete lá, por exemplo. Então, eles criaram esse esquema que é tal como o Henrique falou, é um esquema estável. Os times, né, as franquias da NBA, elas elas não jogam, elas não disputam efetivamente um campeonato. Tem até denúncia, fui pesquisar depois também, de que a NBA é super chata porque tem vários times que só estão ali, só estão passando. Eles não vão ganhar, já sabem que não tem muita chance de ganhar, então não fazem muito esforço para ganhar nada, porque finalmente não implica muita coisa a vitória ou a derrota no campeonato. Ao mesmo tempo, tem uma outra denúncia que é inclusive mais interessante, que é alguns times fazem questão de perder, porque se você ficar muito embaixo na tabela, no ano que vem você fica em cima, no que eles chamam de draft, que é você ter a possibilidade de escolher os melhores jogadores do país. Então, se você ficar muito ruim, no outro ano você pode ser o primeiro a escolher um jogador bom, destaque aí nas partes de formação aí da NBA. Então, o modelo era esse, que evita o prejuízo para o capitalista. Eles não são interessados em esporte coisa alguma, é tudo interesse financeiro, né? Interesse de lucro, mantém a estabilidade dos que lá estão.
e tira da jogada, e lá eles tiraram efetivamente times pequenos, grupos pequenos. Na época eram empresários pequenos, né? Pequenos times foram dissolvidos aí e não disputam a NBA, eles não fazem mais nada, alguns finalmente fecharam. Então, o esquema é tipicamente, esse esquema da Superliga, um esquema tipicamente norte-americano, que chama atenção também, né? Os grandes defensores da concorrência, etc e tal, montam um esquema para eles mesmos ganharem tudo, eles entre eles. Coisas que acontecem aqui no Brasil arrepia os cabelos dos empresários do futebol, desses banqueiros da Superliga. Por exemplo, o Botafogo ter sido eliminado pelo ABC agora na Copa do Brasil, uma disputa de um time grande, vai? Botafogo é um time grande, contra o ABC, um time menor que o Botafogo, mas em termos de dinheiro, não dá muito dinheiro para o Botafogo. Então, não compensaria para lucro, para fins de lucro, rendimento, venda de direitos de transmissão, o Botafogo, né, enquanto empresa, né, de um capitalista, disputar uma partida dessa com o ABC. Por isso que eles cortaram esse esquema nos Estados Unidos, não tem isso daí. E a ideia na Europa era isso daí também. Eles não querem jogos que não deem dinheiro, direitos de transmissão, que não gerem um lucro gigantesco. Por isso que a Superliga seria clássico atrás de clássico, vamos dizer assim, para o nível europeu. Então, clássico atrás de clássico, você tem uma renda maior para os empresários que estão por trás disso daí. E aí também entra uma outra jogada deles, que era a questão da pandemia. Isso daí foi a Superliga também, ó, o cara fala lá que não, mas tem que manter os lucros e tal. Sem torcida no gramado, nos estádios, a gente perdeu a renda da bilheteria, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, quer dizer, é um esquema abertamente de empresários, né? E não é pequeno empresário, isso aí é gente bilionária e tal, no controle, né, dos clubes. Aí tem uma coisa interessante também, formato da maioria desses clubes aí é formato de empresa, efetivamente falando, ao contrário do que é aqui no Brasil, que é a minoria que está nisso daí. A vinda do Red Bull, a criação do Red Bull Bragantino, por exemplo, e outros casos como do próprio Botafogo, é quase um caminho muito pequeno, se comparado ao dinheiro envolvido aí, mas é um caminho para esse esquema europeu de empresários, de bancos, né, de dinheiro acima de tudo, etc. e tal, que só poderia resultar nisso, né, como funcionamento do próprio capitalismo de monopólio, né. Finalmente seriam times que iriam deter aí o monopólio do futebol europeu, em detrimento dos demais. Os demais ficaram, eu vi várias declarações aí, o pessoal ficou revoltado, né? Tem gente até dos próprios clubes aí que também achou o negócio super escandaloso. Mas sobre esse aspecto, né, o aspecto financeiro do problema, da grana, etc e tal, a Superliga foi somente isso daí. O que também alguém comentou, né, a ideia não morreu. A Superliga pode ter afundado, mas a ideia continua aí. Inclusive, não é só desses 12, talvez esses 12 clubes aí, na verdade, seus presidentes, né, seus donos, né, na verdade não tem presidente, são donos do clube. Seus donos aí é que encabeçaram o negócio, mas vários outros times têm, né, possuem aí o mesmo interesse. Tem coisas que, por exemplo, o PSG é todo um esquema do Oriente Médio, etc. É um outro papo, mas também são empresários donos do PSG, etc. Então, o debate se coloca aí. Aqui acho que interessante que a gente tem aqui no Brasil tem uma impressão diferente de clube de futebol, é uma associação, né? Os times, na maioria dos casos, se não a totalidade, aí, foram fundados aí por gente interessada no clube, jogadores que jogavam em determinada região, determinada fábrica, que fundaram o clube, etc, etc, né? Ligado ao desporto, efetivamente, a associação, em último caso, até sem fins lucrativos, mas, enfim, eu acho que o que aconteceu aí foi um sinal de que eles também estão em crise, né? Finalmente, a crise deles é o seguinte: se não se mantiverem os lucros que nós sempre temos, não dá para manter isso daqui. O que leva à conclusão de que cedo ou tarde eles abandonem tudo também, joguem tudo para o alto, foda-se o futebol, vamos investir agora em diamantes na África e o tal Manchester e o outro lá, que tudo é ação, tal Manchester, Chelsea, que tudo se resumia a ação na bolsa de especulação,
simplesmente desapareça do mapa. Aqui também é só esperar que eles são... Do jeito que eles fizeram isso daí, né, não é muito difícil deles tomarem a decisão de simplesmente botar uma placa lá, faliu, fechamos as portas. Eu acho que você levantou um problema interessante aí, que eu também estava querendo falar, né? Eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo nesse caso da Superliga, mostra por que não devemos lutar contra o clube empresa no Brasil, né? Ou melhor, antes até disso, mostra por que eles estão tanto na insistência de fazer o clube empresa no Brasil, porque é o primeiro passo, né? Eles precisam forçar o implemento desse esquema aqui antes, para poder ir aos poucos fazendo, como os europeus estão tentando fazer. Então, inclusive, para aqueles que eventualmente aí defendem um clube empresa, embora seja um setor minoritário, né, entre a esquerda, ou até mesmo entre os amantes do futebol, né, pessoa que gosta mesmo do futebol, em geral, tende a não gostar da ideia do clube empresa. Mas para aqueles que tinham alguma dúvida, eu acho que ficou muito claro por que eles querem transformar, né, aprovar essa questão aí do clube empresa, das SA, etc e tal, né. Eu acho que é por aí mesmo. E uma outra coisa, Juliano, que eu não sei se você lembra que teve um programa aqui que nós comentamos que a La Liga, né, que é o nome da Liga Espanhola, tem um escritório, né, não só na América Latina, mas um escritório para o Brasil, né, aqui em São Paulo, né, e foi em alguma ocasião, né, que a gente deu essa notícia, e aí a gente se perguntou, olha só, né, vejam só, né, a gente nem sabe, né, a gente fica aqui brigando contra o futebol europeu, né, a gente percebe a propaganda, né, que é feita pela imprensa, né, a ofensiva, assim, que eles fazem, né, colocando o futebol europeu em capa de caderno, em ovo de Páscoa, em, sei lá, muro, qualquer lugar que você imaginar, né, mas você não se dá conta de que, você imagina, né, mas você não se dá conta que é uma política organizada. Os caras têm um escritório no Brasil. O que a La Liga, né, tem que ter um escritório no Brasil? E naquela ocasião a gente discutiu, o representante, né, explicava, não, nós temos um escritório no Brasil porque a La Liga, ela é mais do que um campeonato, ela é uma empresa, a própria Liga é uma espécie de uma empresa, e eles se dedicam a fazer a propaganda do futebol espanhol nos outros países, né, em particular nos países pobres. Então, é isso que está em jogo, né? Eles estão aí preparando. Isso explica um pouco também, eu imagino, aí uma informação que eu não tenho concreta, né? Não é um dado que eu tenho concretamente, mas mais ou menos dá para perceber, né, que o futebol espanhol, nesse caso aí, é o mais avançado, né? Na verdade, avançado no mau sentido, né? Nesse sentido do clube empresa. Por isso também que os dois que desistiram, que ainda não desistiram da ideia, e os maiores promotores da ideia também foi o Real Madrid e o Barcelona, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também. O problema do clube empresa, né, bem na prática. A gente já tinha denunciado outros aspectos do clube empresa, né, esse daí que você falou, que os caras vêm aqui, coloca dinheiro no clube, faz especulação, né, com o dinheiro do clube, né, com a contratação de jogadores, depois vai embora. E se eles decidirem que o clube vai fechar para falência, vai fechar para falência, pronto, né? Tem dessa. Agora, tem esse problema também, né? É um esquema, né, que visa criar acabar com o futebol e substituir o futebol definitivamente por um grande negócio internacional, um grande negócio internacional, né? E se eles pudessem, faziam lá o campeonato com os 12 lá, né? Fechava as portas de todos os clubes sul-americanos, que só servem para incomodar, abria filiais desses clubes europeus aqui na América do Sul, para pegar os jogos, para não precisar também fazer muita, né, para nos preocupar muito em fazer grandes transações com os nossos jogadores aqui, e pronto, e obrigava o resto do mundo a torcer para
para aqueles times chatos que eles têm lá na Europa, né? Essa é a ideia final, é isso aí, né? A gente sabe. E eu digo mais, né? Eu acho até, como você falou, que já é a segunda vez, não faz muito tempo, eles já tinham lançado essa ideia. Eu acho que eles lançaram essa ideia de novo. O fato de que eles recuaram tão rapidamente, teve muito protesto, a produção pode colocar aí, inclusive, uma faixa de se tiver mais fotos de protesto, tem a ver, inclusive, com o título do nosso programa, a gente fez baseado nessa faixa, né? Futebol criado pelos... No caso aqui, eu não sei se eles estão falando de um clube específico, mas de qualquer maneira serve para tudo, né? Criado pelos ricos, criado pelos pobres, roubado pelos ricos, né? E eu acho que eles recuaram, assim, teve protesto, tudo, mas eu acho que eles recuaram. Me parece que eles recuaram rápido demais, né? Porque eu acho que eles já sabiam que não ia, ainda não tinha clima para isso, mas eles estão, é aquela coisa, né? É aquela política da burguesia. Eles vão forçando a barra, vão tentando por aqui, não consegue por aqui, vai por ali, até que eles conseguem estabelecer a política. Então, acho que, assim, os protestos foram importantes. Teve protesto de torcedor, de jogador famoso, de jornalista. A própria UEFA, né, e a FIFA, por se tratar aí de conflito de interesses, também se colocou contra. E eles recuaram, né? Mas eu acho que eles vão voltar com propostas como essa, não vai demorar muito, né? E eles vão, né, ao mesmo tempo eles não pararam também de ir costurando, né? Principalmente aqui na América do Sul, que é onde a concorrência para eles é maior, né? Costurando esse esquema, né, do clube empresa, etc e tal, para também criar, né, para eles criarem, digamos assim, uma base, né, uma estrutura para que eles possam fazer isso daí, né? Logicamente que é difícil também, não vamos falar aqui que o negócio assim tá tudo perdido, porque é bem complicado, você imagina, aqui né, um brasileiro, por exemplo, aceitar um negócio desse assim com muita facilidade é complicado. Aqui a coisa é um pouco diferente, mas, logicamente, como tudo, né, no imperialismo, né, o imperialismo também não quer muito saber, né? Se eles se sentirem com força suficiente, se precisar, eles vêm aqui, sei lá, colocam uns dinamite nos principais estádios, faz demolição, né, coloca fogo nos principais clubes, né? O que precisar, eles fazem, né? Isso a gente também não pode duvidar, não. Não, eu só ia comentar uma questão que me chamou a atenção desses protestos todos, especialmente dos clubes ingleses, né? Os clubes ingleses são mais tradicionais, então eu até vi uma faixa muito interessante, produção, aquela que a gente estava comentando antes de começar o programa, uma faixa do protesto que foi bem legal. Não sei se você acha fácil ela aí, que dizia, eu acho que é aquela branquinha ali do meio. Essa aí foi do Chelsea. Mas tem uma que o cara... essa aí. Diz o seguinte. Amor pelo esporte da classe trabalhadora. Arruinado pela ganância e corrupção. Aqui, descansa em paz, Liverpool Futebol Clube. Obrigado pelas memórias. Você vê que os caras... primeiro isso, né? Que de fato lá, ao contrário de alguns outros times que aí estão, né? Alguns times, esses ingleses, eles têm um pé na classe trabalhadora. Tem até do Manchester, teve um ídolo antigo do Manchester United, ídolo tradicional deles lá, que eu esqueci o nome, me foge o nome, espécie de Pelé para eles lá, que o cara falou, não, mas é um absurdo o que estão fazendo. Cantona, tá aí. É uma loucura o que estão fazendo aí, porque esse time aqui é um time de trabalhador, montado aqui, a gente tem... esse estádio foi construído com esse suor do pessoal, dos trabalhadores que gostavam do Manchester. O que é isso? É um absurdo, papai. E tacou um monte de tinta aí nessa proposta da Superliga. Eu só chamaria atenção porque na brincadeira aí não tem santo. A UEFA também.
já pintou em Bordeaux com uma série de... Bom, vamos para os protestos aí, ó. Tem aí mais faixas, né? Os torcedores resolveram sair às ruas aí com pandemia. Você vê que não é todo mundo que segue a política da esquerda. Ninguém foi chamar aí o ato virtual para poder protestar contra esse negócio, né? Tá aí, ó. Você é do Chelsea, você é o vice-presidente do Chelsea, teve que se explicar lá diretamente com os torcedores. E o pessoal tava nervoso. Tem vídeo deles que a gente não pode passar, mas eles falaram determinadas palavras aí de ofensa à pessoa do vice-presidente. Na verdade, assim, parece que eles estão irritados faz algum tempo com essas propostas aí dos coisas. Mas, enfim, finalmente é o seguinte, a UEFA, ela também ela, por exemplo, é uma das que instiga, a UEFA, é uma das organizações que instiga a não participação dos jogadores em suas respectivas seleções. Por exemplo, muito embora esteja ligada à FIFA, a UEFA não faz nenhuma questão de que os jogadores sejam liberados para jogar em suas seleções, os jogadores dos times, dos clubes que fazem parte da própria UEFA, enfim, tem isso daí. Também tem que logo na segunda-feira, após o anúncio dos poderosos do futebol aí, na segunda-feira a UEFA falou que ia já cedendo, né, aos interesses poderosos do futebol aí, da Superliga, já cedendo, na segunda-feira ela falou que ia mudar o regulamento da Champions League para ter 36 times ao invés de 32, quer dizer, ia ter mais times jogando a Champions. Só que o regulamento, vou ver se eu consigo explicar para vocês aqui. A gente está acostumado com o Brasileirão, você pega lá primeiro colocado contra o último colocado, e o último caso super democrático isso daí. O regulamento que a UEFA propôs, que já está aprovado inclusive para a Champions League 2024, é o seguinte: dos 36 times, são 18 jogos a primeira rodada. Aí, os vencedores da primeira rodada pegam os vencedores se jogam entre si. E os perdedores jogam entre si. E assim vai. Para finalmente, lá na frente, acontecer uma espécie de Super League. Uma imagem trocando 6 por meia dúzia é isso daí. Não vai ter clássicos, eu não sei, é tanto time pequeno lá que eu não sei muito bem, mas enfim, vamos supor, não teria um São Paulo e Guarani, sem desmerecer ninguém do Guarani, porque aqui no Brasil também tem isso aí, você não pode falar um negócio desse, mas não vai ter um time grande contra um time pequeno, nem nada. Vai ter a primeira rodada e a partir de então, só os vencedores jogam entre si, vai jogando até acabar o campeonato. E no final tem um mata-mata, alguma coisa assim, um regulamento super louco, que só por diversão, alguém comentou aí embaixo da matéria que eu li, que eles tinham, para fazer o novo regulamento da Champions League, eles chamaram alguém da Federação do Futebol do Rio de Janeiro para fazer o novo regulamento da Champions. Então é assim, tem interesse tudo quanto é lado, né? A gente não pode achar que são só esses 12 vilões, porque tem muito vilão nessa história aí. Outros até não entraram porque viram que ia dar mal, que é o caso do PSG, que fez uma reunião antes eles foram convidados a participar da Superliga e falaram assim, não vamos, porque esse daí vai dar muito ruim. De fato, efetivamente deu mesmo. Pegou mal pra caramba, mas o interesse, a ideia, né? O interesse econômico está aí, e é esse que move o pessoal. Isso aí. Bom, o Edson Dorta está aí. A gente está com um eco aí, Edson. Você tá com fone. Não sei o que é. Mas manda ver aí, você viu a discussão, né, da questão da Superliga? A gente está falando aqui a gente já está, inclusive, aproveitando, a gente está com um tempo avançado, depois eu vou querer retomar essa discussão no próximo programa, para falar aí sobre algumas questões também que não vai dar tempo de falar aqui, né? Sobre essa questão do futebol europeu, etc e tal, mas passando aí a palavra para o Edson para ele comentar o problema aí da Superliga, já faltando 10 minutos aqui, para a gente poder também falar outras notícias rápidas aqui do programa.
Boa noite aí, o Henrique. Boa noite, Juliano. Boa noite aí, os guerreiros do Zona do Agrião. Não, eu acho que é o que vocês comentaram aí, né? É uma crise grande no futebol. Como o dinheiro circula no futebol, ele é mais concentrado na Europa. Eles estão tentando aí simplesmente se preocupar com a lucratividade do evento, né? Eles não estão muito preocupados com o evento em si, né? É meio que aconteceu, não sei se vocês comentaram aí, mas é meio que aconteceu aqui no Brasil, na questão do Clube dos 13, né? Que eles queriam excluir os times pequenos e criar aquele clubinho, né? Dos ricos, né? Aqui no Brasil não deu certo. Eles tiveram que voltar atrás. E no futebol europeu a mesma coisa. Eles pegaram aí os países imperialistas, né, mais fortes, os times mais endinheirados. Eu acho que não deu certo, principalmente por causa da França, né? Você falou aí do PSG. O PSG está sendo financiado, o PSG está sendo financiado aí por dinheiro, acho que é. Então eu acho que é isso. Eles precisam voltar num acordo, né? É a crise do capitalismo, cara. A gente tem que ressaltar aí a importância da luta política e econômica que se dá também no futebol, né? Futebol, das atividades esportivas que mais geram lucratividade para os capitalistas que estão no meio do futebol, a gente sempre ressalta isso daí, e é justamente o que está acontecendo nessa crise aí da Liga Europeia com a UEFA, né? É o pessoal querendo mais lucratividade e menos espetáculo, na verdade. Menos se preocupar com o futebol em si, né? Ó, eu, inclusive, acho que no próximo programa a gente deveria explicar também o que isso implica em outras coisas aí que isso implica. Uma delas, por exemplo, é o próprio problema das seleções, né? Porque um dos interesses deles aí, e eu já vi discussão nesse âmbito, é não serem obrigados a liberar os jogadores para jogar na seleção. Afinal de contas, né? Você comprou aí, né, um jogador caríssimo, aí esse jogador vai liberar ele para jogar um mês aí, sei lá, num campeonato. Né? Para um cara que não está pagando ele, que não vai te pagar, ele pode se machucar, etc e tal. Tem várias coisas aí, né? Não, só um detalhe, que esse caso aí foi falado no caso do Lewandowski, que se machucou jogando pela seleção e está fora das semifinais da Champions. E aí a UEFA levantou o problema. Falou, tá vendo? O que dá mandar isso? Eu vou dar um pitaco aqui, mas eu não sei. Eu acho que se o Lewandowski estivesse, também não ia acontecer nada. O PSG ia se classificar de qualquer jeito. Ele em torno desse Lewandowski aí, que na verdade, como a gente já disse aqui, o único Lewandowski que a gente conhece é o golpista ali do STF, né? Eles, como os velhinhos, né? Vamos falar assim, os velhinhos, Messi e Cristiano Ronaldo já não dão couro, eles estão tentando emplacar esse Lewandowski. Mas se ele não jogasse, se ele jogasse, também seria a mesma história. Também acho. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que a gente vai ter que discutir mais sobre isso, ainda vai ter notícias, né? E eu queria aproveitar esses 5 minutos finais aqui de programa para que vocês comentassem aí os resultados dos últimos jogos da Libertadores, que foram importantes aí. Não sei se quem quer começar aí. Tá no mudo, Edson? Hã? Ligou. Pode falar. Queria comentar, até porque eu entrei atrasado, sobre a Libertadores. Você sabe que nos últimos anos eu venho ressaltando aí o time do São Paulo, e no final das contas o time do São Paulo
acaba pipocando aí na hora decisiva. Mas eu gostaria de comentar novamente. Dos jogos da Libertadores que eu assisti, eu acho que o time mais interessante é o de São Paulo. O Flamengo ganhou seu jogo numa jogada individual do uruguaio lá, né? O Arrascaeta. O Palmeiras, onde passou um sufoco, estava ganhando 2-0 e deixou empatar. E no final também foi uma jogada de sorte, que eles, no último segundo, conseguiu a vitória. O Santos fez feio, perdeu na Vila. O Inter perdeu, né? E o único jogo assim que a gente pode dizer que tinha um time organizado mesmo, que estava convicto que ia ganhar, era o do São Paulo. Acho que o São Paulo conseguiu aí, não sei, não vamos colocar aqui o mérito para o Crespo, né? Até porque a gente sabe que por trás desse time aí está o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho voltou para coordenar o time do São Paulo e não foi mudado também praticamente pouca coisa do que o trabalho que o Fernando Diniz estava fazendo no time, né? Assisti o jogo do São Paulo e eu vi várias vezes o esquema do Fernando Diniz sendo utilizado, né? A posse de bola, o goleiro saindo para jogar, tudo que foi criticado pela imprensa golpista, o time de São Paulo estava mantendo. Criticaram muito o Luan, né? Que é um volante do São Paulo. O moleque foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, que ele foi colocado nessa posição de roubador de bola pelo Fernando Diniz. O próprio Crespo deu entrevista falando que ele não fez nada, ele está pegando o trabalho do Fernando Diniz. Então, eu queria ressaltar dos jogos que aconteceram na Libertadores, que o São Paulo, na verdade, ele tá sendo aí colocado como um time provável a ser campeão paulista e também começou muito bem a Libertadores, ganhando de um time que estava mais de 20 jogos sem sofrer nenhuma derrota lá na casa do time, né? Se eu não me engano, é um peruano. Então, eu queria ressaltar aí dos resultados da Libertadores o time do São Paulo. Acho que eles conseguiram, inclusive, convencer o Daniel Alves de jogar na lateral direita, onde é que ele sempre foi destaque. Eu acho que a grande menção aí do início dos brasileiros no campeonato da Libertadores, eu acho que é o São Paulo. Vamos acompanhando, a Libertadores começou, né? Tá no comecinho aí, vamos ver como que a coisa se desenvolve. Eu concordo com o Edson, me chamou muita atenção mesmo a atuação do São Paulo. Mas de fato, né, tem muito São Paulino aí meio bravo com o Edson, achando que ele tá fazendo de propósito, que ele tá gorando o time, que já faz uns 3 anos que o Edson fala que o São Paulo vai pra frente, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, dessa vez vai. E aí o pessoal fica meio bravo, né, achando que ele tá gorando o time. Travou aí, Edson. Agora sim. Não, tô falando que o São Paulo fala assim, sai Zeca Pimenteira. Bom, para a gente terminar aqui o programa, eu queria um comentário, né, uma menção, na verdade, né, companheiro nosso, Matheus, torcedor do Metropolitano, lá de Blumenau, Santa Catarina, inclusive da torcida organizada lá, aqui companheiro nosso do partido, que acabou de apresentar o J5, viu no Instagram aí do Igor Julião, né, jogador do lateral do Fluminense. Essa foto aí, se a produção puder aumentar um pouquinho, para o pessoal poder ler, né? É interessante que ele citou o Trotsky aí, né? Brincando com o Barbicha, imagino, né? E aí eu fui olhar, né? Eu lembrei que ele tinha sido um dos jogadores, aquele jogador do Fluminense que tinha
feito gol com o punho erguido, né, protestado aí contra a volta aí do futebol na pandemia. E fui olhar o Instagram dele também, me chamou muita atenção, né, que ele tem posições de fato esquerda. Inclusive, um vídeo que ele fez para o Instagram, ele explica que os companheiros de clube dele, né, desde quando ele era mais jovem, se assustam um pouco com as posições dele. Depois ele fala que, quando ele começa a conversar com o pessoal vê que os interesses são os mesmos, né? E ele, né, na rede social aí, coloca abertamente aí as posições políticas. Eu achei interessante, porque hoje em dia é difícil, né, jogador fazer isso. E, embora tenha, logicamente, que, né, a gente sabe, tem algumas posições confusas, né, óbvio, né, não vamos querer exigir que o cara seja do PCO, né, mas me chamou a atenção que algumas posições são de esquerda mesmo, né, não é simplesmente aquela coisa, não é aquelas posições de artista da Globo, né, falando do Bolsonaro, e fica por isso mesmo, né. Então, o comentário aí que ele fala do Trotsky, acho que não é à toa, não. Ele é um cara de esquerda mesmo, me chamou a atenção, inclusive, fazer o convite aí para ele aparecer aqui pelo programa, se alguém que conhece ele aí estiver nos assistindo, tá bem-vindo. Não sei como funciona esses negócios de contrato, né, gente? Porque hoje em dia é tudo, né? Relacionando aí com o nosso primeiro tema. Hoje em dia os jogadores, eles não são mais donos da sua fala, entendeu? Tem toda uma equipe que eles chamam de a turma que controla a imagem, a publicidade do jogador. Então ele é polido, ele é tolhido, na verdade, pelo que ele fala, né? Provavelmente, se começar a falar muito do caráter de esquerda dele, ele vai começar a ser perseguido aí. Mas vamos ver se a gente consegue aí. Essa entrevista seria uma boa, hein? Exatamente. Fica o convite aí. É isso aí. Bom, companheiros, a gente tá no final aqui. Eu vou aproveitar aqui para falar que vai começar a Tição, né, com o Juliano, com a Isadora, com o companheiro Thiago Pires, que antes da gente entrar no ar aqui, falou que tem que ter um corintiano aí no programa. Mandar um abraço para ele. E é isso, né? Domingo a gente está de volta com mais comentários sobre essa questão da Superliga. Edson? O Juliano Henrique, essa reivindicação do Thiago pode ser caracterizada por identitarismo ou não? Eu acho que não, né? Só que é o lugar de fala aí do corintiano no programa, isso com certeza. Mandar um abraço aí, pessoal. Nossa produção é corintiana também. Nós estamos convencendo nossa produção de aparecer aqui também para dar os seus pitacos. E aproveitar aqui para dar o boa noite final aqui para os companheiros. Carla Silva, Rodrigo Silva, Sérgio Rodrigues e Tovares Carneiro. Boa noite para os companheiros aí que estão assistindo e participando do chat. É isso, pessoal. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros. Vamos lá. E boa noite, Edson. A gente se vê no domingo. Ok. Vamos acompanhar aí e conversar com esse menino aí, né? Por que não? Exatamente. É isso aí, então, pessoal. Boa noite, não deixe de compartilhar, de curtir o nosso vídeo. O programa vai estar lá na nossa playlist. E lembrar também que amanhã tem o lançamento do livro do companheiro Rui, do companheiro João Pimenta, às 14h30, com debate com Leandro Fortes, Ismael Moraes e Eduardo Guimarães. E na parte da tarde, ou melhor, após o lançamento do livro, nós temos também uma atividade do lançamento do novo plano de imprensa do PCO. Tudo isso ao vivo, amanhã, portanto, a tarde toda tem atividade. E por fim, também, convidar o pessoal para o 1º de maio, no domingo a gente fala um pouco mais sobre isso. 1º de maio, classista de luta nas ruas. Fica o convite, como sempre a gente faz,
para que as torcidas, os coletivos de futebol participem aí do ato nacional de 1º de maio em São Paulo. Agora sim, pessoal, não temos tempo para mais nada, fiquem agora com Tição. A gente está de volta no domingo com mais informações e polêmicas do futebol. Muito boa noite para vocês. Fiquem ligados na Causa Operária TV e a gente se vê no domingo em mais uma Zona do Agrião. Até mais.